Oi pessoal do sexto ano, tudo bem? A nossa aula hoje de ciências, nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, tá? Métodos de separação de misturas. A nossa aula vai ter dois momentos. O primeiro momento vai ser a correção do conteúdo, do exercício da aula passada. E o segundo momento nós vamos dar continuidade ao conteúdo, certo? Bom, primeiramente nós vamos fazer a correção das páginas 304 e 305 do livro. Vamos lá. Todo mundo com o livro aberto, Página 304, desenvolver e aplicar. Tá? Observe o fluxograma a seguir com misturas que precisam ser separadas. Indique o processo de separação de misturas apropriado para cada uma delas e os materiais que são separados ao longo do processo, Então, a gente tem aí um fluxograma, tá? Que inicia-se com a mistura, a mistura de ferro, areia e açúcar. Para separar, foi colocado aí um ímã. Então, nesse ímã, a gente tem a separação do ferro, que vai ser essa palavrinha que vai estar bem aqui do lado, E esse tipo de processo de separação do ímã vai ser a separação magnética, ok? A areia vai ficar o quê? A areia e o açúcar, porque o ferro vai ser retirado da mistura através do ímã, por separação magnética. Essa areia e o açúcar, vai ser adicionado água nela, e vai ocorrer o processo de filtração. Com o processo, gente, de filtração, vai ocorrer a formação de um filtrado, que vai passar pelo filtro, que vai ser o açúcar e a água, e vai ficar no filtro, retido naquele filtro de papel, a areia. Esse açúcar com a água, você vai colocar no local quente, onde essa água ela vai sofrer o processo de evaporação, ela vai virar vapor, e o que vai ficar no fundo do recipiente vai ser o açúcar. Então, dessa forma, você consegue separar o açúcar da areia e do ferro. Então, esses espaços estão mais ou menos como está aí no livro de vocês, para vocês completarem, ok? A segunda questão, cite um outro exemplo de mistura que poderia ser separado por filtração. Então, no dia a dia de vocês podem observar na casa de vocês, quando as mães vão fazer o café, que ela mistura o pó do café na água, tá? Então, quando ela coloca aquele filtro, ou filtro de papel, ou até mesmo aquele paninho, para fazer o velho café coado, vai ocorrer esse processo também de filtração. O pó do café vai ficar retido ou no filtro ou no saquinho, de pano, e o café, filtrado vai passar para a parte inferior, ok? Agora, nós vamos passar para a página 305. Na página 305, nós temos 7 itens da seção interação. Ele mostra aí um material que vocês vão fazer duas misturas, a mistura 1 e a mistura 2, certo? Na mistura 1, ele pede para misturar a limalha de ferro. O que é a limalha de ferro, professora? São fragmentos de ferro que são descascados, fragmentos maiores que são tirados do ferro. É como se você pegasse um pedaço de ferro e raspasse grosseiramente, tá? Então, ele pegou essa limalha de ferro, misturou com areia e sal de cozinha, tá? Isso colocou em um copo transparente. Na primeiro item, na primeira questão. Identifique e anote na linha a seguir quantas fases foram observadas na mistura, nessa mistura 1. Então, nós observamos, quando nós juntamos esses 3 componentes, que essa mistura ela tem 3 fases. Tem a fase do componente ferro, tem a fase do componente areia e tem a fase do sal, ok? Então, a mistura 1 apresenta 3 fases. Segunda questão. Descreva os passos que você e sua equipe usariam para separar cada componente dessa mistura. Então, cada equipe ou cada aluno que fez na sua casa vai ter uma ideia diferente,
Mas se envolver ferro, gente, sempre a mistura que envolve ferro, o ideal é que utilize a técnica de separação magnética, porque fica mais rápido e fácil. Por quê? Porque o ímã, né, que vai ser utilizado nessa técnica, ele vai atrair logo um dos componentes, que é a limalha de ferro, que é o ferro. Okay? Então, usa-se um ímã, né, para retirar a limalha de ferro. Em seguida, vai ficar, né, os dois outros componentes, água com sal, tá? Desculpe, areia com sal. Então, para separar a areia do sal, o que a gente faz? A gente adiciona água, tá? E depois essa mistura ela vai ser filtrada. Quando ela vai ser filtrada, a areia ela vai ficar no filtro e a água com o sal vai passar para a parte inferior da mistura. Vai ficar água e sal. E aí depois, né, que temos a mistura de água com sal, se você colocar, deixar para ou aquecer ou até mesmo deixar de uma semana para outra, a água ela vai evaporar e aí você vai ter somente o sal, né, no fundo desse recipiente. Ok? Então essa é a segunda questão. A terceira questão diz o seguinte: houve alguma etapa que não deu certo? Se tudo deu certo como você pensou, você vai botar não. Aí tá tranquilo, a resposta vai ser só não. Mas se você disser que teve alguma etapa que não deu certo, né, o que você poderia fazer diferente para que ela desse certo? Então vamos supor que você, por exemplo, não tivesse colocado água para separou a limalha de ferro, mas não colocou água para separar a areia do sal, né? Como é que você poderia fazer diferente se não deu certo você filtrar, você não tinha um papel de filtro, né? Você poderia, mais trabalho, né? Mas você poderia começar a tentar separar os grãos de areia do sal, né? Mas não era uma coisa tão adequada, né? O mais adequado seria colocar realmente a água para fazer posteriormente a filtração. A mistura 2 agora. A mistura 2, né, coloca-se óleo e açúcar, né? Isso num copo transparente, tá? Quantos componentes existem na mistura, né? Na mistura, nós temos 2 componentes, que são o óleo e o açúcar, ok? Isso é a quarta questão. Vamos passar então agora para a quinta questão. Descreva os passos que você e sua equipe usariam para preparar cada componente dessa mistura, né, de óleo com açúcar, tá? Deve ser colocado água, né, para separar o açúcar do óleo. Em seguida, a mistura deve ser separada por decantação, ou seja, o que é a decantação? É quando você tem 2 substâncias, gente, que vão formar uma mistura de densidade diferente. O óleo ele é menos denso, ele fica na parte superior do copo. E o açúcar ele vai decantar, ele vai precipitar, ele vai ficar lá no fundo daquele recipiente, certo? Então, posteriormente, por meio de evaporação, a água vai evaporar e o açúcar vai permanecer no fundo do recipiente, tá? Então, o óleo fica na parte de cima, né? E a água com o açúcar fica na parte inferior. Se você deixar aquela água evaporando, da mesma forma da questão anterior, você vai ter como resultado o açúcar, né, separado, sequinho, ok? Sexta questão. Houve alguma etapa que não deu certo, né, nesse segundo experimento? Se você disser que não, tá tudo ok. Se você disser que sim, né, o que você poderia fazer diferente para que ele desse certo? Né, você, por exemplo, vamos dizer que não deu certo porque você não colocou água também suficiente, né? Ou colocou água, mas não deixou decantar, não deixou tempo em repouso para que o açúcar se depositasse no fundo. Tudo isso poderia alterar o seu resultado, tá? E a sétima questão: qual das misturas, 1 ou 2, né, apresentou o maior número de fases e de componentes? Então, a mistura 1, nós vimos lá na primeira questão que ela tem 3 fases e tem os 3 componentes, ferro, areia e sal. Enquanto que na mistura 2 só tinham 2 fases, né, que seria o óleo e o açúcar e, consequentemente, 2 componentes, óleo e açúcar. Então, aí a resposta seria
a mistura 1, né, que tem 3 fases e que também tem 3 componentes, certo? Bom, então terminando aí a nossa correção, nós vamos dar continuidade, né, ao capítulo 3, né? Vamos falar, nós estamos falando sobre separação de misturas, né? E a coleta de lixo, pessoal, não deixa de ser um tipo de separação de misturas, tá? Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente faz a coleta seletiva, o que é a coleta seletiva? Ela é a separação de todos os resíduos, né, que antigamente nós chamávamos de lixo, que são produzidos por uma população, por uma comunidade. Então, é comum, muito comum ocorrer essa coleta seletiva atualmente. Antigamente não, tudo ia misturado, né, para os lixões, tá? Então, atualmente, a população tem crescido e com isso ela tem gerado uma quantidade muito grande de resíduos sólidos, né, que nós chamamos de lixo, né? Podemos também chamar de lixo. E a maioria desse lixo, desses resíduos, eles são depositados ou em lixões, né, como mostra aqui na imagem, lixão a céu aberto, tá? Ou então em aterros sanitários. E qual é a diferença, professor, entre um lixão e um aterro sanitário? O lixão, todo o lixo vem recolhido da cidade, né, e ele é jogado lá realmente a céu aberto. Isso fica muito vulnerável, né, para que vários animais, tanto pássaros, né, como urubus, ratos, né, que são roedores, venham à procura de alimento, né, aqui nesse lixo, tá certo? E aqui você observa na imagem que tem pessoas também nesse lixo, né? Muitas vezes o lixo, né, esse aqui seria um catador de lixo, e muitas vezes esse lixo acaba gerando renda, né, para aquela família, tá? É claro que a pessoa, como essa, né, um catador de lixo, ela fica muito vulnerável às doenças, né, que o lixo traz, tá? Então, o lixão não é uma coisa que se use mais atualmente, mas ainda acontece, né? De alguns bairros, o pessoal começa a depositar o lixo em determinado ponto, a prefeitura não recolhe, e aí vai virando um lixão mesmo a céu aberto. Ao contrário, né, do aterro sanitário, o aterro sanitário, ele tem essa preocupação, porque aqui o lixo ele fica totalmente jogado no solo, né? E o lixo, gente, ele produz uma substância escura chamada de chorume. Isso vai contaminar todo o lençol freático, né, da água subterrânea aqui desse solo. Já o aterro sanitário não. Como é que é feito um aterro, professora? Coloca-se um solo, né? Coloca-se uma camada impermeabilizante no solo para que aquele lixo não vaze, né, como se fossem umas mantas plásticas, com um material bem resistente. Em seguida, coloca-se o lixo, depois a terra, por isso que o nome é aterro sanitário. Coloca uma camada de lixo, coloca uma camada de terra, coloca outra de lixo e assim ele vai o quê? Compactando essas camadas. É importante notar, gente, que existe uma tubulação, né, que vai coletar, que são esses tubos aqui, e trazer para essa lagoa, que vai armazenar toda aquela substância escura que eu falei para vocês, que é o chorume, tá? Que também contamina o ambiente, então ela vai para um canto específico, né? Aqui nós temos chaminés, né, com filtros aqui na extremidade, também para a liberação de gases, né, como o gás metano, que é proveniente da decomposição de matéria orgânica, que deve ser eliminado, porque se ele ficar preso aqui, ele pode causar algumas explosões. E observando aqui, ó, que depois que esse aterro for desativado, né, ele pode sim ser propício, né, como uso de área para plantio, né? Então ele pode ser, é um local que pode ser também habitado por outros seres, né, futuramente. Bom, os materiais recicláveis, né? Vocês viram na imagem anterior que existe a coleta seletiva para separar em recipientes adequados cada material, vidro, plástico, tá? O papel, papelão e tudo mais, né? O lixo orgânico, tá? E muito desse lixo, né, que na verdade são materiais que podem ser reutilizados, eles são fonte de renda para as famílias, mas como eu falei, eles podem também levar a diversas doenças, né? Tem que ter toda a medida do governo, né, para amparar essas famílias, porque eles não podem ter só essa renda, porque eles ficam muito vulneráveis, tá? Então tem que ter toda uma assistência. E separar o material reciclável, né, de acordo com a sua procedência, de acordo com a sua característica. O que é vidro fica separado, né, do papel, que por sua vez fica separado do lixo orgânico,
tá? E esse material ele vai ser encaminhado, né, para usinas, né, de reciclagem, tá certo? Ou empresas que fazem essa reciclagem. Existem vários pontos de coleta, né? Inclusive, existem programas, né, da Companhia de Distribuição de Eletricidade em recolher partes desses materiais que podem ser reutilizados e assim você tem um abatimento até na conta de energia, tá? Alguns materiais são mais perigosos, né, como os produtos que tem dentro da pilha, né, das baterias de celular, eles devem ser separados dos recicláveis. Por quê? Porque eles têm substâncias tóxicas. Muitas dessas empresas, elas já têm locais de recolher tanto baterias quanto lixo. Alguns supermercados, né, que já tem, ou a própria empresa disponibiliza esses locais, né, para a população, tá? E o lixo eletrônico é mais um problema, né? Eles são provenientes de computadores, de carregadores, de câmeras de celulares, tá? Fotográficas, né, de impressoras, e também devem também ser descartados em locais específicos. Ou a empresa que vendeu recolhe, você vai lá e devolve aquele produto que já não serve mais, né? Ou muitos desses componentes, como por exemplo celulares, né? Tem algumas peças que ainda dá para ser reaproveitadas. E alguns metais que estão presentes nesse lixo eletrônico que também podem serem reutilizados, tá? Então não pode descartar de qualquer forma, ok? E aqui para a gente concluir, né? Na página 307 nós temos um textinho, né, que fala sobre coleta seletiva e reciclagem, né? A coleta seletiva é aquilo que a gente vai poder separar o lixo de acordo com as suas características, né? E parte desse lixo pode ser reciclado, só não orgânico, né? Só que o lixo orgânico, que é depositado nessa lixeirazinha marrom, ela pode seguir para um processo que a gente chama de compostagem e virar um composto orgânico que pode ser utilizado como adubo para as plantas, tá? Cada cor representa um tipo, né, de lixo que deve ser feito essa separação, né? Os plásticos aqui no vermelho, papel aqui no azul, os metais no amarelo, o vidro no verde e o lixo orgânico no marrom. Então aqui mesmo na escola nós temos, né, essas lixeiras, tá? Para fazer a coleta seletiva. Então fiquem atentos para realmente seguir isso aqui, tá, gente? Porque se cada um de nós fizermos a nossa parte, né, o meio ambiente, essa questão do lixo é muito séria e o meio ambiente ele pode melhorar, tá? Pedir para vocês também pesquisarem na internet ou em livros, né, a importância da gente separar o lixo, né? Essa mudança de pensamento, essa mudança de cultura mesmo, tá bom? Bom, então, agora eu vou passar aqui para vocês a agenda de hoje para casa, tá? Então, nós temos aí, abram o livro e marquem já aí, tarefa de casa, página 312 a 314, ok, sexto ano? Então, fiquem, né, fazendo a tarefinha direito, tá bom? E na próxima aula a gente se encontra. Tchau, tchau.